Esse título não é clickbait, eu não vou te ensinar, eu só vou falar o que eu fiz. Na verdade, esse vídeo aqui é um resumo do meu 2024. A gente vai falar então em meses. Janeiro começou comigo no Nordeste, em João Pessoa. Eu, minha namorada e um casal de amigos. E a Celeu faturou pouquíssimo em janeiro, porque quase ninguém compra em janeiro. Normalmente é um mês muito fraco mesmo. Não investi nada, realmente não investi nada do meu dinheiro. Eu tinha o plano de me mudar pra São Paulo, porque minha namorada era de São Paulo e eu tinha que ir pra São Paulo. Então eu separei um dinheiro do faturamento para adiantar 2 aluguéis meus. Também em janeiro a gente oficializou que a gente ia pro Havaí, eu e minha namorada. Ou seja, eu comprei a passagem e falei, tenho que trabalhar de lá, então vou fazer a coleção lá. Voltei para São Paulo, visitei alguns apartamentos e tava sendo legal até então. Em fevereiro eu já tava finalizando os desenhos da coleção de outono e inverno, que a gente ia lançar em março, final de março, início de abril. E já tinha decidido o apartamento que eu ia morar em São Paulo. Praticamente foi o fevereiro inteiro na praia. E nesse meio tempo eu criei o Daily também, que foi um grande divisor de águas nesse ano em questão financeira pra mim. O Daily, que é um Instagram fechado que é sobre o processo criativo da marca, eu vou explicar pra vocês. Nesse meio tempo que eu tinha o Daily, eu fui compartilhando meu processo criativo lá, perguntando todo dia, interagindo, para as pessoas darem ideia, para as pessoas opinarem. Fevereiro também não foi bom de vendas, que é um mês que tipicamente não é bom de vendas, e não investimos praticamente em nada. Porém, até então, eu não investia nenhum real do meu dinheiro, e isso eu me arrependo tremendamente. Parei e pensei, eu tenho que pagar um aluguel de R$ 4.000 em São Paulo, e eu tenho que ir pro Havaí, o estado mais caro dos Estados Unidos na mais alta temporada. Então eu pensei e criei algo que me deixaria milionário no futuro. Um planejamento financeiro. Dividi meu dinheiro em porcentagens e eu achei que ia dar tudo errado no início. Porque 30% só ficar pra marca. Na época eu pegava 20% pra mim, 20% pro aluguel, 10% pra minha viagem do Havaí. Presta atenção nessa informação, 20% em renda fixa. Primeira vez na Celeu que a gente lançou uma peça acima dos R$ 2.000 e ela vendeu. Aliás, ela foi a primeira peça do lançamento a ser vendida. E abril foi um mês mais complicado pra nós, porque foi quando o Rio Grande do Sul teve a questão das enchentes. Eu sou gaúcho, o ateliê é gaúcho, as costureiras são gaúcho, a logística é gaúcho, tudo é gaúcho. Eu botei a mão na cabeça e pensei, ferrou. E eu fui pro Rio Grande do Sul bem na época da enchente. Cheguei no Rio Grande do Sul na quarta-feira, na quinta explodiu as enchentes e na sexta o aeroporto fechou, eu não conseguia voltar pra São Paulo mais. Resumo, tive que voltar de carro e depois de ônibus. Em abril eu investi muito em renda fixa e criei gosto pela coisa. Eu também vendeu muito bem e aí eu tava tipo assim nas nuvens. Tava conseguindo pagar meu aluguel em São Paulo, tava juntando dinheiro pra viagem, tava investindo, tava assim, luxando. Sem gastar, e prestem atenção no que ia acontecer. Não sei se foi um ensinamento de Deus ou o que, mas quando entramos em junho, as vendas pareceram começar bem. O dia que eu tava indo pro Havaí, teve vendas também. Quando eu cheguei no Havaí, realmente, acho que foi dia 13 ou 14 de junho, simplesmente as vendas esfriaram absurdamente. Mas lembrem que eu tinha guardado boa parte do meu dinheiro destinada para essa viagem. Então tava tudo safe, tudo tranquilo e a maior parte das coisas já estavam pagas. Em junho a gente viveu absurdamente no Havaí, foi, mano, a viagem mais incrível da minha vida. Conheci os lugares, surfei, conheci gente, mano, lá do Rio Grande do Sul, lá no Havaí. Fui reconhecido no Havaí por brasileiros, em Los Angeles também, na hora que a gente fez a conexão. Enfim. E a gente deu uma voltinha em Los Angeles antes de ir pra Havaí, que a gente parou em Los Angeles, ficou acho que 12 horas, passeou, alugou carro, fez tudo, depois voltou para o aeroporto. E faltando uma semana pra gente voltar, minha namorada fala pra mim, eu não quero voltar pro Brasil. E aí Deus, as vendas não estão indo tão bem para ela falar isso pra mim agora. Tinha um pequeno detalhe, dos 20% que eu colocava em renda fixa, na realidade eu tava colocando 10% em ações que tinham subido e 10% realmente em renda fixa. Essas ações tinha como eu vender. Não ficamos mais tempo no Havaí, a gente simplesmente foi pra Los Angeles, depois pra San Diego, depois pra Las Vegas e depois a gente foi pra Orlando conhecer a Disney e a Universal, que eu não conhecia, ela já conhecia. Voltei de viagem então, tipo, apertado. E eu só tinha certeza de algo daí, eu nunca mais coloco meu dinheiro em algo que eu consiga tirar, porque eu ainda não tenho maturidade pra ver aquele dinheiro e saber que eu posso tirar a qualquer momento. Enfim, cheguei do Havaí, fui visitar meus pais no Rio Grande do Sul, tava tudo mais calmo, conseguia ver meus amigos, conseguia passear por lá e encontrei um dos meus melhores amigos e ele falou, Rick, meu, tô querendo me mudar pra São Paulo também. Aí eu falei, nossa, momento perfeito pra mim. Dividi um mesinho de aluguel. Tô com tanta grana no momento, óbvio, eu tinha, tipo, dinheiro pra
alugar a casa pra mim, eu tinha dinheiro pra viver tudo, só não era em tanta abundância que nem... E falei, nossa, meu melhor amigo quer ir pra lá, vai ser o momento perfeito pra eu dividir com ele. Passei 10 dias no Rio Grande do Sul, foi ótimo, maravilhoso. Eu cheguei em São Paulo, acho que deu uma semana, ele chegou também e a gente já tava no apartamento. Eu simplesmente esqueci do ponto mais importante de todos. Nesse meio tempo, eu fiz todas as peças da coleção de verão. E eu fui pra Havaí com as peças de coleção de verão que eu ia lançar somente em setembro. No Havaí eu já fiz as fotos da sessão interna, então só faltava a sessão externa pra mim. E agosto foi um mês tenebroso. O que aconteceu? Pela primeira vez em 3, 4 anos eu tava dividindo apartamento com alguém, claro, era só durante um mês. Eu já tinha minha rotina, já tinha meu lifestyle, já tinha meu namoro, meu relacionamento, meus amigos aqui. E não conseguia incluir esse meu amigo em tudo, obviamente, porque eu já tinha minha vida, minha rotina. No que eu conseguia, eu incluía. Juntou o quê? Juntou o estresse de eu fazer uma nova coleção, porque tava absurdamente caro encontrar um fotógrafo em São Paulo pra fazer a foto interna em estúdio da coleção de verão. Juntou que ele não quis ouvir minhas dicas sobre São Paulo, na realidade já fazia um bom tempo que ele não queria ouvir minhas dicas. Ele tava frustrado realmente porque ele esperava algo de São Paulo e São Paulo era algo totalmente diferente. Resumidamente, São Paulo, pra roncar, tu tem que desbicar, como já fala nas músicas. E tomei a decisão de fazer a coleção à distância. Fazer a sessão de fotos em estúdio e eu não ia estar junto, eu ia fazer em Porto Alegre, que sairia mais barato pra mim. Sério, agosto tava tudo falando vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. E deu. Sessão de fotos em Porto Alegre não foi como eu tava esperando. Foi tipo 95% boa, mas teve 5% que eu falei, nossa, isso tá fazendo falta. Que era só questão de uns detalhes, que era tipo de realmente eu tá lá. Esse meio tempo juntou eu estressado com meu amigo, eu estressado com a sessão de fotos. Eu falei, mas o nosso apartamento que a gente tava pegando fedia, era impregnado a cigarro. Simplesmente tive um surto e fui pra Angra totalmente sozinho. Obviamente eu convidei esse meu amigo pra ir pra Angra, ia dar tipo 500 reais, 400 reais pra cada um. Mesmo assim ele não quis. Eu fui totalmente sozinho só pra... E lá eu viria a ter uma ideia que foi sensacional. Eu era amigo do JP Mota, o JP Mota queria algumas peças da marca, eu não queria dar essas peças, tipo, de graça. Eu falei, irmão, tu não faz umas fotos em estúdio pra mim usando as peças? Ele falou, irmão, não sou modelo, mas toparia com certeza fazer isso. Influencer de 3 milhões e meio no Instagram, não sei quantos milhões no TikTok, mas alguns. Tudo aparentemente ia dar certo agora. Voltei para São Paulo, mais motivado do que nunca, feliz do que nunca, e fui falar com esse meu amigo. Isso já era quase setembro. E setembro viria a ser um dos meses mais importantes para mim, que era o lançamento da minha coleção que a gente fez no Havaí, que foi meu maior investimento da minha vida inteira. E eu estava morando em São Paulo com esse meu amigo e tava quase tudo dando errado. A gente dividiu o apartamento com ele. Ele ia ficar mais um mês, a gente ia ficar 2 meses então. Tirando esse pequeno detalhe do lançamento da coleção, a gente tinha que sair do apartamento que a gente tava, eu e esse meu amigo. Porque tava muito longe pra ele das coisas que ele precisava, então... E além que fedia muito, eu não aguentava ficar naquele apartamento que fedia. Começa setembro, a gente lança a coleção e é um sucesso. Vende muito na pré-venda, vende muito na estreia. E falei pra esse meu amigo, irmão, vamos pro apartamento melhor. Pra contextualizar, ele pagou o primeiro mês e eu ia pagar o segundo mês. Eu fui pagar o segundo mês, eu falei, irmão, tem uma opção melhor pra nós. Eu desembolso 90 reais a mais por semana, e eu também. E vai ter cada um quarto pra si. Deixei ele pensar, ele virou pra mim e falou, eu não vou desembolsar nada a mais do que eu já paguei. Tentei conversar com ele, explicar que ia ser mais confortável, um quarto pra cada um, algo pra cada um. Ele falou, não, as opções que tinham no mesmo preço eram muito inferiores. Ele tava no direito dele, eu só tinha que assumir. E falei pra ele, irmão, e se nós pegarmos um apartamento melhor, com um quarto privativo, porém eu pagar a diferença a mais? Nesse meio tempo, eu sempre investindo 20% a longo prazo. Enfim, setembro, trocamos de apartamento, fomos para um apartamento lindo, bizarro, em Moema, com sauna, piscina fechada, academia insana. Meu, aquele apartamento é lindo e tem vídeo dele aqui, porque desde setembro até dezembro eu tenho tudo registrado aqui pra vocês. Enfim, e às vezes eu acho que, mano, Deus é muito forte com a gente. Porque antes de a gente ir pra esse apartamento, eu combinei, irmão, vamos pegar primeiro 10 dias, porque como a gente não podia visitar o apartamento, imagina se fosse ruim igual o outro e eu tivesse pagando a mais. E a gente chega lá, confere e qualquer coisa,
já pega os outros 20 dias. Olha que bizarro. Acho que foi umas 2 vezes na vida que eu ouvi podcast de noite antes de dormir. Comecei a escutar o podcast e ele falou, não faz sentido tu ganhar mais e gastar mais. Eu me peguei numa situação que é, cara, início do ano eu pagava 13.800 de aluguel. Agora que eu tenho um amigo aqui, eu tô pagando 7.500. Na mesma hora me deu um estralo. Falei, se eu fizer isso, no final do ano vai me sobrar praticamente a mesma coisa que no ano passado. Não faz sentido eu fazer isso. Pensei, nossa, como a gente é amigo há 4, 5 anos, a gente já passou por tanta questão financeira juntos, ele vai entender de boa eu não querer seguir nesse apartamento aqui, porque eu vou gastar demais. Resumo da história, tentei explicar isso pra ele e ele não entendeu. Eu lembro como se fosse agora. Ele falou assim, tá, então o que tu falou semana passada, que a gente ia morar nesse apartamento aqui, a gente não vai mais morar nele? E eu falei, sim. Ele falou assim, não, mas tu deu a palavra que a gente ia se mudar pra cá. E eu falei, a gente se mudou, a gente tá aqui. Ele falou, tá, tu simplesmente voltou com a tua palavra então? E eu falei, não. A minha palavra é que eu ia pagar o segundo mês, eu tô pagando 10 dias aqui, e os outros 20 dias eu também vou pagar. Só muda que não nesse apartamento aqui. E ele falou, tá, tua palavra não vale de nada então? E eu falei, não estou te entendendo. Porém, nisso eu expliquei nessa calma e sorrindo, tá ligado? Tipo, na minha cabeça é muito simples até hoje, tipo assim, pô, meu brother que me apoiou incontáveis vezes dinheiro, agora ele só tá falando pra mim que não quer gastar tão a mais pra ele não se prejudicar no final do ano. E por que eu tô falando tanto disso? Porque no meu 2024 teve 3 coisas muito marcantes. O sucesso de todas as coleções que eu lancei. Eu, nesse meio tempo, tá investindo em renda fixa e a briga com o meu melhor amigo. E aí, realmente, veio a briga, que ele me chamou e começou a fazer um monte de cálculo na calculadora e eu sem entender. Eu perguntei, irmão, por que tá fazendo esse tanto de cálculo? E ele, não, só olha aqui. Daí ele fez de novo os cálculos e falou, mano, só olha aqui. E eu falei, irmão, é só falar o que tu quer mostrar com esse cálculo que eu vou entender por que tu tá fazendo esse cálculo. Eu não tava entendendo, parecia um maluco. Aí ele falou, irmão, eu só quero que seja justo pra nós dois. E eu falei, como assim? Daí ele falou, se eu paguei 5.300 e tu vai pagar 5.300, não tem porque tu ficar com um quarto privativo pra ti. Agora a gente vai ver se vocês são inteligentes. Ele pagou 5.300 pra morar um mês. Uma semana um dormia na cama, outra semana o outro dormia no sofá-cama. Chega no final desse mês eu dou uma opção, R$ 90 a mais por semana pra cada um ter um quarto exclusivo. Ele se nega a desembolsar R$ 90 a mais semanais. Eu vou lá e falo então eu vou achar uma opção da minha escolha com um quarto privativo só pra mim. Eu acho essa opção, pago R$ 2.200 a mais. Chego nesse apartamento, vejo que eu tava fazendo uma escolha errada. Vou conversar com esse meu brother de 5 anos, que, mano, nesses 5 anos não sei quantas vezes apoiei grana, e falo que ia ficar muito caro pra mim realmente. Mas mesmo assim eu dou a opção. Vamos sair daqui e vamos pro apartamento do mesmo padrão do de 5.300. Eu vi que ele não gostou e dei a opção pra ele de o quê? Fica uma semana a menos aqui e mesmo assim eu pago 5.300. Quem é que sairia perdendo? Eu. Quem sairia pagando mais caro? Eu. E ele opta pela segunda opção. Ele opta pela segunda opção, mesmo a primeira opção sendo melhor e mais econômico pra mim. Quando eu dei a opção pra ele de ele pagar R$ 90 a mais semanal pra ele ter um quarto só pra ele e eu ter um quarto só pra mim, ele não quis. Comigo pagando 2.200 a mais semanal, ele queria usufruir do quarto que eu tava... Vocês entenderam? Mesmo ele optando pela opção mais cara no final das contas. E tudo isso pra ele e ele falou... Não importa, eu quero o quarto. Eu falei assim, irmão, impossível, velho. No quarto, realmente, tu não vai ficar. Eu falei, se tu não entender uma matemática básica que até uma criança entenderia, a culpa não é minha. Aí ele falou pra mim, tu tá vendo, tu tá sendo um pau por não deixar ele dormir no quarto que eu tava pagando a mais. Eu falei, irmão, então eu sou um... Daí ele falou, é por isso que ninguém aqui em São Paulo gosta de ti. Parêntese, em 1 mês e 10 dias em São Paulo, ele só tinha visto uma pessoa o tempo inteiro. Que era um amigo dele do Rio Grande do Sul, gaúcho também, que morava em São Paulo. A única pessoa. No momento que ele falou isso, eu realmente explodi. Mas eu explodi gigantescamente. Aí juntou todo o estresse da negatividade, da energia ruim, da energia baixa. E aí eu... Ele largou uma frase que não precisava, que é... Faz videozinho falando de Deus e já fez isso. Depois eu fui descobrir que esse barará, tem um amigo meu veio pra São Paulo 2, 3 semanas depois. Isso que ele me falou, ele tentou fazer em São Paulo, a gente descobriu depois. Facebook, Meta, trabalhar na Meta, Facebook. Eu saí do apartamento, pensei, refresquei a mente, voltei e falei. A frase que eu não deveria ter falado, que é: faz o cálculo de quanto eu tenho que te pagar pra te ir embora. Porque não tem como mais a gente ficar junto. Ele foi fazer o cálculo e ele chegou com um número... Tipo assim, que eu comecei a dar risada na hora. E ele ficou mais puto ainda. Eu falei assim, não é possível, gente.
fiz em 10 segundos o cálculo e falei pra ele. Ele falou que eu tava, tipo, roubando ele, ou que era mentira, e que eu ia dar um golpe nele. Falei, é só tu fazer isso, assim, que tu vai achar o cálculo. Ele não quis ouvir, e eu também não quis explicar. E eu falei, é isso que eu tenho que te pagar? Se tu não quer entender, tu não entende. É isso. Mas o que vai sair da minha conta pra ti é isso. Ele falou assim, faz o pagamento então que eu vou embora hoje já. E eu, não tenta enganar, não tenta enganar quem é anos-luz na tua frente. Resumo, ele falou que ia embora naquela noite. Não foi embora naquela noite, foi embora só no último dia do apartamento realmente, e foi só quando eu fiz o pagamento. Mas antes de fazer o pagamento pra ele, eu mandei explicado e detalhado no WhatsApp o valor que ia dar. O valor que ia dar era 1.855. Porém, na hora de discussão, eu tentei explicar que era esse valor pra ele. E ele só falou que eu tava dando um golpe nele. Ele continuou falando, mano, assim, ó, é 1.800 e acabou a história, é isso. Ele falou, tá bom então. Se ele tivesse sido inteligente, ouvido, ou fazer... Porém, na hora de eu fazer o pagamento, na hora que eu mostrei o cálculo certo pra ele, aí ele queria o valor certo. Se vocês verem, o lançamento da Cileu ficou totalmente ofuscado por essa situação. Enfim, ele foi embora, nunca mais falamos, nunca mais tive notícia... E foi isso. Esse foi o maior acontecido de setembro. Outubro foi um mês maravilhoso. Foi deslanche de vendas. Em outubro, por ele ter saído, eu consegui ficar a cada 15 dias pegar um apartamento novo. Tem tudo registrado aqui também. Eu peguei uns apartamentos muito legais. Peguei uns ruins também. A gente teve o maior pedido já feito na marca em outubro. Na realidade, era o maior pedido da marca naquela época. Era 8.300. Investi muito dinheiro. E aí que tá como eu fiquei milionário. E em outubro, com o deslanche das vendas, eu produzi mais peças ainda. E eu viria a produzir a jaqueta mais cara do ano. Toda feita em 100% linho. E peças em alfaiataria em linho, que a gente lançou em novembro e deu outro gás absurdo na marca. Em novembro foi meu aniversário, eu trouxe meus pais pra São Paulo pra comemorar comigo, curtir comigo. Cara, foi assim uma felicidade absurda pra mim. E nesse meio tempo a gente criou uma campanha que cada peça ia ser revertida em 1 quilo de alimento não perecível, que em dezembro a gente viria a dobrar isso. Em dezembro, eu fui também pro Rio Grande do Sul, no Natal, pra fazer essa doação, sair com meus amigos. E sensacional essa minha ida, porque eu fui pro interior, vi meu cavalo. E parênteses, eu esqueci! Esse ano, em abril, o Fierro entrou na nossa família, o meu cachorro, que é presente pro meu pai, que é do meu pai, mas é meu, mas tá no Rio Grande do Sul, com meu pai. Essa, sem dúvida, foi tipo a maior felicidade do meu ano. O Fierro. Que eu sempre, desde criança, quis ter um cachorro. Eu nunca pude ter um cachorro com meus pais. E esse ano eu presenteei meus pais com um cachorro. Mas antes de eu dar ele pro meu pai, ele passou 10 dias conosco aqui em São Paulo. E ele foi de avião comigo. Nossa, foi sensacional. E esse vídeo tá incrivelmente longo. Eu achei que ia ser um vídeo de 8 minutos e tá sendo um vídeo de não sei quantos minutos. E como é que eu fiquei milionário, pra vocês entenderem? Com a quantidade de dinheiro que eu investi nesse ano, se eu nunca mais colocar nenhum real e só deixar rendendo no que já está rendendo no investimento, daqui 22 anos eu vou ter mais de 1 milhão de reais. Vocês têm noção que daqui 22 anos vou ter 1 milhão de reais sem precisar trabalhar em nenhum desses 22 anos seguintes se eu quiser? Então essa é a minha dica pra vocês, se programem pro futuro. É uma decisão que eu tomei esse ano, que era planejar financeiramente o meu dinheiro, que é muito simples, é só tipo, mano, tantos por cento vai pra isso, tantos por cento pra aquilo, tantos por cento... Foi uma decisão de um dia que me deixou milionário daqui 22 anos. E é óbvio que cada dia eu vou colocar mais, vou colocar mais, vou colocar mais, vou colocar mais. Então vai ser bem antes dos 44. Porém, vocês entenderam, né? E se tem alguém que participou do ano 2024 vendo isso, um beijo, adorei ter participado da minha vida. Eu sei que nesse vídeo eu dei muita importância pra essa situação com meu melhor amigo, porém, como eu disse, meu melhor amigo. Em 2024 foi o ano que a gente estabilizou financeiramente, é o ano que a gente entrou 2025 com dinheiro guardado, dinheiro economizado, com grandes planos. Ano passado, meu único plano para 2024 era conseguir morar em São Paulo. Nossa, esse ano 2025 eu tenho planos enormes, que talvez eu fale com você sobre isso. Isso tudo por causa de uma decisão. Tá certo? Esse foi meu 2024. Um beijo, um abraço.